Chega pra cá, moçada, que hoje nós vamos falar de um assunto inédito nessa bancada, Lara. Você já ouviu falar em SIG? Sistemas de Informações Geográficas? Eu nunca ouvi falar, eu confesso. Eu tenho outra pergunta para te fazer aí, você que está aí na sua casa, no seu carro. Você já ouviu falar de agrimensura na sua vida alguma vez? Eu vou aprender hoje junto com você. Aliás, a coisa que eu mais faço nesse podcast, graças a Deus, é aprender muito. É isso aí, mas a agrimensura que a Lara tá falando não é do tempo do Teodolito pro seu avô não, viu? As coisas já estão em outro patamar e no episódio de hoje a gente vai falar sobre essas tecnologias que envolvem a agrimensura, a parte de geoprocessamento, agricultura de precisão. Tá fantástico esse episódio, Lara. Exatamente, eu falo assim, que é do mesmo assunto, só que diferente, entendeu? Hoje a gente vai trazer uma levada diferente para vocês. Mas antes da gente chamar o nosso convidado e entrar nesse assunto propriamente dito, eu quero te fazer um convite. Você já está seguindo a gente aqui no YouTube? Já está aí amarradão no Spotify? Tá ou não tá? Você já sabe também do nosso canal de notícias? É o www.agro2.com.br. E lá no Instagram é o portal Agro2. E tem mais, não tem? Tem mais canais por aí. Já chega, já vai estralando o dedo nesse like aqui, já comenta aqui, tô aqui com vocês. Vamos junto, inscreve no canal, segue a gente também lá no TikTok, que é @portalagro2. E além disso, tá faltando um também, que é o nosso canal de cortes. Para você ficar inteirado ali, você escuta 1 minutinho, 5 minutinhos de determinado assunto, e se você se interessou e vai fazer diferença na sua vida, que eu sei que vai, aí você pega e assiste o episódio inteiro. Agora chega de prosa, né, Pedrão? Vamos começar esse episódio logo? Bora! Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso querido podcast Agro2. E aí, Lara, como é que você tá? Eu tô muito bem, graças a Deus. Ainda um pouco assustada com os últimos acontecimentos mundiais, mas esse é um assunto para outro podcast. E você, Pedrão, como é que você tá? Eu tô de boa. Você tá de rosa assim, em homenagem ao Dia das Mulheres hoje? É lógico. Você tá assistindo esse episódio, eu sei que não é no Dia das Mulheres, mas hoje eu estou gravando no Dia das Mulheres, então eu quero aproveitar e deixar um beijo para todas as mulheres do agro, que vocês são poderosíssimas, moçada. É isso aí. Então, vamos aqui ao assunto do nosso podcast de hoje. Trouxe aqui um professor da melhor universidade do mundo, que vocês já sabem, né? Não preciso falar para vocês qual que é essa universidade, que é a Federal de Goiás. Já tá ficando chato mas é um puxa-saco. Não, mas você não precisa nem falar, que a hora que fala assim, da melhor do mundo, o pessoal já deve estar respondendo lá em casa, UFG. Ué, eu tenho que defender a minha, né? É isso aí, então ele é professor lá da Universidade Federal de Goiás, na parte de agrimensura, geoprocessamento. É o professor Alisson Armias, ele que é formado em agrimensura, tem mestrado e doutorado pelo UFG na parte de concentração de água e solo e também na área de agronomia. Então, chega para cá, professor. Como é que você está? Obrigado, Pedro. Graças a Deus estou tudo bem. Uma satisfação estar aqui com vocês, né? Lara, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Feliz Dia das Mulheres para você e para todas as mulheres aí que estão cada vez mais empoderadas, né? E todo dia é o dia delas, né? E principalmente no agro, que ganhou um grande espaço, que era uma área totalmente, né, de homens. Então, hoje a gente vê a mulher em todo o campo de atuação, inclusive no campo aí que a gente vai falar aqui hoje de agrimensura. E eu vou falar que não é só a parte de escritório, tem a parte de campo, e o campo costuma ser, em algumas áreas, bem puxado. E a mulherada arregaça a manga, calça a botina, põe o chapéu e... Não, e outra, a mulherada é muito mais caprichosa, muito mais atenta aos detalhes. Obrigada, gente, eu recebo, homem tá? É grosso, estou representada por vocês, meninas. Meninas do agro, estou representada por vocês, tá? Recebi tudo aqui, passo aí para vocês com um sorriso, a minha satisfação de estar com esses dois gentlemen nessa bancada aqui. Professor, muito obrigado pela sua presença, feliz demais de você ter tido esse tempinho para vir conversar com a gente, mas eu quero que você me responda a pergunta que não quer calar, porque aqui, além de pessoal da agronomia, tem diversas pessoas que nos escutam, que nos assistem, e eu quero que você dê para a gente o conceito de agrimensura. Qual que é esse conceito? A agrimensura, ela, se a gente
pegar no pé da letra, né? Mensura vem de medir, de aferir, né? Agricultura. Mas essa área, a gente fala que é uma sub-área da área de geomática, né? Geo vem terra, né? Cálculos da terra. Porque a agrimensura, o nome a gente fala medir apenas agricultura, mas ela não envolve só a parte da agricultura em si. A gente trabalha com aplicações em projetos de infraestrutura, de transporte, como rodovia, ferrovia, a parte desde construção rural, como construção urbana, né? Então o curso de agrimensura não é especificamente para a área de agricultura. Não. Essa é uma especialidade sua. Sim, é uma especialidade que você tem vários campos de atuação, mas o propósito inicial foi trabalhar com a parte agrícola. Só que com os equipamentos que a gente tem hoje, a gente consegue ter várias aplicações, né? Porque a gente vê, principalmente, a agrimensura, ela vê como foco duas temáticas. A topografia, ela é dividida na topografia e na geodésia. A topografia é tudo que a gente consegue medir, aferir, num raio de até 25 quilômetros. Não sabia que tinha essa separação, não? Essa particularidade. Sim, porque acima de 25 quilômetros, a esfericidade da Terra, ela vai inferir nas medições, né? Então, as propriedades rurais que têm um raio maior que isso, quando você utiliza equipamentos topográficos, eles acabam tendo medições imprecisas. Então, aí a gente entra a parte de geodésia, que os equipamentos de geodésia, quando a gente fala de geodésia, a gente lembra de sistema de navegação global, como o GPS e o GNSS, né? Então, aqueles receptores que a gente utiliza de coletas de precisão milimétrica, então a gente consegue trabalhar por meio de coordenadas e coletar pontos para fins de medição de propriedade. Quando a gente tem vários pontos emaranhados, igual aquelas linhas de plantios, nada mais quando a gente vê num computador de bordo, vários pontos com coordenadas georreferenciadas, referenciadas à Terra. E aí a gente consegue, na parte da geodésia, não fica limitante a 25 quilômetros, e sim medir até o mundo, né? Caramba! Então, essa parte topográfica, ela é utilizada ou não? Sim, ela é utilizada... Quando a gente fala de uma extensão menor. Sim, numa extensão menor, principalmente para a área urbana e para propriedades rurais, digamos, que a gente trabalhar numa escala aí de 1 para 40 mil, 1 para 25 mil, né? Isso, 1 para 40 mil, só para a gente explicar para o público leigo que está assistindo a gente, né? Aí isso aí seria uma escala de tamanho? Sim, uma escala de, digamos assim, que a gente utiliza nas plantas topográficas, a parte de abrangência. Então, a gente trabalha aí a nível de fazenda mais ou menos de 300 hectares e por aí, né? Que está dentro dessa abrangência de 25 quilômetros. Então, mas a geodésia, ela, por ter equipamentos mais precisos e mais práticos, porque quando a gente fala de topografia, a gente vai lembrar do teodolito, da estação total, que são equipamentos que têm um operador, né, o agrônomo, o agrimensor, um engenheiro civil vai lá e a gente opera chama de humano dependente. Sim, e a gente tem no caso, precisa de um colaborador lá, um auxiliar para a gente poder medir. Então, no caso de uma estação total, a gente consegue fazer uma leitura por um laser, né? Então, só para mim ver se eu captei, professor. Então, antigamente, né? Até hoje ainda a gente tem o teodolito. Sim. Que é aquele, tipo uma lupinha, né? É até comum, se você reparar em Goiânia, às vezes você está andando nas ruas, tem aqueles canteiros, você consegue ver alguém trabalhando naquela lupinha ali. E com duas pessoas. Eu tenho certeza que você já viu isso. Sim, e aí, beleza. Então, esse é um equipamento. E aí, quando você fala estação total, é um outro equipamento já mais moderno que faz a mesma coisa que o teodolito? Sim. O teodolito, antes, a gente fazia leitura por meio da distância. No caso, tanto o teodolito quanto a estação total, ele lê ângulo, né? E a distância era calculada por uma trena no teodolito. Na estação total,
você consegue emitir um laser e ela calcula de forma eletrônica. Então, se você pensar em uma figura geométrica, uma propriedade, a gente aprende no ensino médio. O que forma uma figura geométrica? Ângulo e distâncias. Sim. Geometria plana ali, Sim. um hexágono, um polígono. Sim, qualquer uma figura geométrica. O que forma? Um ângulo e distâncias, não é? O que esses equipamentos têm a finalidade? De coletar ângulo e distância. Então, a base de dados é ângulo e distância. Para quê? Quando você pega um ângulo e distância, imagina numa vértice, eles formam o quê? A intersecção? Pontos. Então, o produto do ângulo e a distância são pontos. E esses pontos, a gente pensa na propriedade rural. Esses pontos são as vértices da propriedade rural. Esses pontos são coordenadas, concorda ou não? Concordo. Sim. Porque o que é a menor distância entre dois pontos? É uma reta. Uma linha reta. Né? Então, a base do funcionamento da coleta de dados é ângulo e distância, porque você vai conseguir coordenadas para poder representar a propriedade e, consequentemente, com as coordenadas você consegue, por meio de cálculos de Gauss, né, para quem já fez topografia aí já viu isso, né? Azimuth. Azimuth, que é aqueles cálculos, aquelas planilhas de uma folha. Então, aí você vai conseguir chegar a calcular a área. Mas hoje a gente tem softwares que fazem isso de forma automática. Facilitou a vida do profissional, então. Lara, não, deixa eu te contar uma história. Adoro, me conta, eu quero saber. Durante a graduação da agronomia, uma das disciplinas que o professor leciona lá é topografia, né, Sim. professor? E tem uma planilha desse tamanho assim, ó, uma folha inteira que ele está falando, que a gente tem que seguir uma sequência certinha das contas. No final, Lara, vamos supor, você pegava uma área que tinha 200 pontos, eram 200 linhas de cálculo. Entendeu? Né? Então, assim, eu acho que essa parte ela é muito importante para o profissional construir aquela base teórica e entender o raciocínio. Mas hoje em dia isso já é coisa do passado, né, professor? Sim. A gente... Mas essa base ainda ela está na universidade. Está na universidade, mas com menos ênfase, né? Mas a universidade, o Pedro foi lá da agronomia da UFG, né? Como vocês apresentaram, do curso que eu ministro. Porque a gente lá não forma meramente um apertador de botão. Senão não fazia sentido você estar na universidade. Engenheiro agrônomo. É, engenheiro agrônomo, né? E a gente ainda trabalha um pouquinho disso, até também como outros cálculos, por exemplo, representar curvas de nível. Então a gente ensina, porque o software já representa de forma automática. E o que o Pedro falou aí sobre essa planilha, tanto na topografia como na geodésia, a gente trabalha com precisão. Então, ângulo e distância tem que fechar cálculos, né? E no final, se as contas não fechar, eu sempre falo uma frase de projetos que eu escutei na vida, eu levo tanto para a parte profissional quanto para a parte da vida, né? No final tudo dá certo, se não der certo não é o final. É frase de projetos, né? Então volta lá e refaz, não adianta. Que não saiu no esquema aí. A vida, no caso de projetos, a gente consegue um aditivo se der errado, né? Mas a gente tem que sempre estar prezando pela precisão. E aí a gente ensina justamente para o aluno, para o profissional, que a gente também trabalha com a parte de curso de extensão, que um pouco desse embasamento teórico, mas assim, a parte tornou mais de automação, da parte de softwares e de hardwares, e então a gente está mais na parte de informática, sim. Talvez daqui 10 anos, quando você for ministrar uma aula, talvez você não toque nem nesse assunto mais dessa planilha. E outra coisa, eu acho que... Por causa dessa transformação tecnológica. Demais, né? Não, e hoje em dia, né, professor, a gente vê ferramentas cartográficas fantásticas de uma usabilidade, né, de uma facilidade de uso que uma criança de 10 anos de idade, acho que até menos, que é, por exemplo, o Google Earth, o Google Maps, que a gente consegue fazer medições, lógico, não tem um nível de precisão que teria uma medição com uma estação total, ou com o teodolito, mas já representa um avanço muito grande, né, professor? Exatamente. E o que a Lara falou, com a pandemia, as aulas remotas, esse tipo de conta, ela praticamente a gente, na minha disciplina, né, eu meio que extingui, eu tirei ela ou limitei, porque tornou-se a gente
tem que apresentar isso para o aluno, mas de uma forma mais sucinta. E no caso, a gente partiu para a parte de softwares, né? Hoje a gente tem softwares livres que a gente consegue, como o QGIS, né? Hoje tem softwares tudo, gratuitos. né? Tem software para tudo. Sim, gratuitos, que a gente consegue fazer todo esse material de apoio, essa aula que a gente tinha num software livre. E isso é bacana, que eu procuro já ensinar para o aluno, porque ele sendo empreendedor, ele não vai precisar comprar um software, assim, né? Ele pode usar. Sim, porque que tem disponível aí hoje no mercado de maneira gratuita. Porque hoje a gente tem software aí concorrente que é R$80 mil. 80 mil reais. Concorrente. O melhor software, assim, é uma licença, ainda não é uma licença, digamos... comercial. Sim, é uma licença que não contempla todos os plugins que a gente desejaria, né? Então, eu procuro fazer isso. Bom, professor, eu quero... Você vai falar você ou falo eu? Que agora, Não. porque é o seguinte, aqui nessa bancada, quando a gente dispara fazer pergunta... Esse dia teve até um que comentou aqui, você tem que deixar o convidado falar exatamente, mais. a gente começa a metralhar os nossos convidados, mas eu vou deixar o Pedro fazer a pergunta dele. Obrigado. Então, porque senão eu falo demais. Inclusive, né, teve até no podcast que a gente fez com o Ricardo Martins aqui, um cara comentou lá assim, nossa, vocês têm que parar de querer falar mais com o convidado, vocês conversam demais. Gente, mas é porque o assunto é interessante, uai, eu tô igual um menino aqui, eu vou perguntar mesmo. Não, e eu falo assim, nós temos uma característica em comum, nós somos muito curiosos e a gente quer sugar ao máximo os nossos entrevistados e acaba que a gente se atropela, a gente pergunta demais, mas ó, você vai desculpando a gente aí, tá? Vocês também vontade. aí, tá? Mas Então, eu vou deixar o Pedro falar agora. Deixa a gente tem que fazer um esquema assim, né? Vamos botar uma luzinha aqui, ó. Você aperta, eu aperto. Exatamente, boa também. Professor, aí você falou da questão da licença do software, né? R$80 mil. Mas, por exemplo, queria que você, talvez, não sei se você vai lembrar, mas o que chega a custar um teodolito, por exemplo, e o que custa uma estação total? Mas só que não foi tudo ainda. Então tem esses dois equipamentos, e eu também sei que tem um terceiro equipamento, que é o mais top de todos, que é o GPS de precisão, que é mais potente ainda, né? Sim. Bom, boa pergunta, gostei dessa pergunta. Então, para você ver, hoje, digamos, um agrônomo, um engenheiro agrimensor aí que quer montar o seu escritório, montar a sua empresa, e hoje ele tem a opção de alugar, mas assim, nos serviços, todos querem comprar o seu portfólio, né, esses equipamentos. A gente pega aí estação total, a mais em conta hoje a gente acha o dólar subiu 15 a 30 mil. 15 mil usada, né? Reais. Mas, sim, 15 a 30 mil reais, mas a gente tem estação no total até robótica, né, que custa mais de 100 mil reais. A gente tem softwares, igual eu te falei, com licença de 80 mil reais, tem softwares muito mais em conta, 5 mil reais. Mas quando eu falo assim, um software que abrange desde a parte de geoprocessamento, sensoriamento remoto, que é trabalhar com imagens, né? Imagens e fotos, a gente tem softwares aí de 80 mil reais. E a parte do sistema de navegação global, como você falou, a parte de GPS, GNSS, vou deixar bem claro aqui, o GPS e GNSS. GPS são aqueles receptores que trabalham só com satélites norte-americanos. GNSS são aqueles receptores que, além de trabalhar com satélites norte-americanos, trabalham também com da Rússia, trabalha com... Que é o GLONASS. Sim, é o GLONASS, que trabalha com satélites da Europa, né? Por exemplo, o Galileu, que é o sistema de navegação da Europa. Mas praticamente os equipamentos hoje a gente trabalha mais com quando se fala GNSS dos satélites norte-americanos e da Rússia. E eles, quanto mais satélites no espaço, melhor, digamos assim, o sinal fica mais estável, inclui isso, a precisão não oscila tanto, né? E esses equipamentos aí a gente tem variando aí até 200 mil reais, quando a gente fala naqueles receptores RTK, que é aqueles que a gente tem no trator, porque o que é um RTK? Chama Real Time Kinematic, correção em tempo real. Sim. Um receptor desse de precisão, ele varia de milímetros a centímetros. A gente tem aí receptor de 80 mil reais, né? Ainda estou falando de RTK, estou falando de receptor normal, que seja de precisão de milímetros a centímetros.
você coleta os dados de campo, deixa ele numa base e coleta em campo. Aí depois processa os dados. Qual é o diferencial, né, desse RTK? Ele já faz a correção em tempo real. Então, você consegue uma precisão de forma bem no tempo real e precisa, variando milímetros. Por que você precisa dessa correção em tempo real? O trator, a gente não tem as linhas de plantio? Como eu falei no início da entrevista, aquelas linhas de plantios, quando a gente fala em geodésia, a gente tem um emaranhado de coordenadas, né, de pontos com coordenadas georreferenciadas, referências da Terra. Então, no computador de bordo do trator, um receptor desse, ele vai corrigindo em tempo real e vai dando sempre em busca do próximo ponto. Então, aquela linha sempre buscando um próximo ponto. São vários pontos contínuos. E por isso que a gente precisa dessa tecnologia. O que passou também para o drone. Hoje a gente não precisa ficar pilotando um drone. A gente só faz o plano de voo, que é dessa tecnologia, né, do RTK. E ele faz toda a trajetória pelo método... Só dá o play. Sim, pelo método Go-To, que é o vai para o próximo ponto, né? Então, ele fica buscando um próximo ponto. Isso graças às coordenadas georreferenciadas. Hoje a gente estava até conversando aqui antes da entrevista sobre a Rússia e tudo mais. Hoje... não existe praticamente guerra em infantaria. Se todo mundo quisesse destruir alguém, bastaria por meio de coordenadas. Né? Então, é isso. Tudo no mundo tem coordenadas georreferenciadas. Se você quer pilotar um drone, fazer umas linhas de plantio, ou fazer um terraceamento, né? Por meio de coordenadas, a gente consegue. E isso aí entra a parte de geodésia. Mas isso não é uma realidade em todas as propriedades, né? Não, pelo custo, né? Então... uma coisa interessante, isso que eu queria te perguntar. Em relação ao custo, esse custo é de quem? Já está embutido no projeto do profissional ou esse custo é repassado para o dono da propriedade? Olha... E ele pode escolher... Qual tecnologia ele quer? Como que funciona isso? Sim. Bom, na parte de colheita, né, de planejamento, da sistematização da cultura, normalmente são os grandes proprietários que vão ter todos já esses aparatos, né? Por exemplo, a gente trabalhando com usina de cana, eles têm todos esses equipamentos aí. Agora, hoje o profissional... ele pode atender o médio ao pequeno produtor, né? Seriam os principais clientes, porque essas grandes empresas, digamos, indústria de sucrocoleiras, né? A parte de soja e tudo mais, eles já têm os profissionais e os equipamentos. Que ficam lá à disposição deles. Exatamente. No máximo que eles têm é um QG fora da propriedade que coleta os dados. Sim, e quando eles querem alguma nova tecnologia, eles solicitam uma consultoria, né? Normalmente, um consultor já conhecido da região, né? Então, que ele tenha conhecimento técnico, normalmente dessas grandes empresas, pode ser um professor ou um profissional que já trabalhou com eles, né? E às vezes aposentou eles, mas esse profissional, normalmente, ele não deixa de estar aprendendo esse conhecimento, só que como ele já meio que aposentou e já criou todo um know-how, né? Ele não convém trabalhar para a empresa, ele trabalha por conta Professor, própria. é isso que eu até queria te perguntar. Como é que é esse mercado em termos de profissional disponível? Se é um mercado que está em muita expansão e falta gente, ou se é um mercado que está saturado? Qual a sua visão nesse ponto? Ô Pedro, eu vou falar para você que hoje o mercado ele está bem aberto para essa vaga, só que tem poucos profissionais. Um perfil, porque é um perfil muito específico, né? Sim, é um perfil bem específico, porque hoje
essa área, ela exige investimento. Então, a gente pega para o próprio o aluno, né, dentro da universidade ou um formando aí. Então, por exemplo, você vai fazer um curso aí de... fora a universidade, porque os cursos dentro da universidade, eles costumam ser projetos de extensão, mas hoje são cursos que têm um valor... de um investimento, né, não tão viável assim, né? Mas não é tão viável, mas o retorno é viável. É muito grande, né? Porque, digamos, você faz um curso aí de drone, você vai gastar aí de 2.500 a 5.000 reais, mas é certeza que você vai ser contratado. Em 2 serviços já recupera. Em 2 serviços você... Acho que nem isso, né? Às vezes não são, né? Sim, se você for trabalhar como seletista ou se você trabalhar como empreendedor, você paga isso aí, esse investimento em questão de digamos lá, Pedro, 4 meses. Então, vale a pena, né? Então, essa parte que a gente encontra aí do mercado de trabalho, vale a pena em fazer esse tipo de investimento. Só que o que acontece, o que a gente tem aí de obstáculo? A universidade, ela não segue a parte dos investimentos que a empresa, né, a iniciativa privada tem, os recursos. Então, a iniciativa privada, ela tem aí equipamentos de ponta, mas na universidade a gente não tem esses equipamentos de ponta. Para poder ensinar para os alunos a manejar esses equipamentos. Porque a velocidade do mercado também é muito grande, né, professor? Sim. E aí eu falei aqui, né, a parte de valores. E como que a gente da universidade tem que... Qual que é a nossa válvula de escape? Projetos, né, de pesquisa, extensão, com financiamento e até parcerias com as empresas. Sim, e hoje a gente tem isso por meio desses 2 que eu falei, né, de projetos de financiamento e parcerias, e também uma forma de parcerias que a gente está conseguindo por meio de grupos de estudos, né, que a iniciativa privada vai lá e participa, fazem a parte de experimentos, né? E a parte também de investir na universidade, porque eles querem que o professor... Eles sabem que o professor tem know-how, sim, né? E o professor já capacitou, mas falta um equipamento. Então, ele meio que investe lá para pegar um retorno, um aluno. Com o aluno, sim, né? Eu vejo assim que na universidade, para o profissional hoje, que o mercado exige... Está faltando, não está faltando? Parece que está faltando um pedaço aí, porque o agrônomo ele sai, mas eu entendo, posso estar enganado, você pode me corrigir, viu, professor? Mas eu entendo que o agrônomo ele sai, mas quando ele vê a realidade do mercado, é algo completamente diferente, porque o agro ele está muito tecnológico e a universidade parece que não alcançou ainda, né? Parece que existe um abismo ainda entre o que se ensina na universidade, não apenas no curso de agronomia, né? Mas o que se ensina na universidade e que você realmente vai aplicar na prática, em termos tecnológicos. Parece que existe esse abismo realmente, não existe? Sim, com certeza. Hoje eu posso falar, eu sou coordenador de estágio, né? Então, normalmente tem vagas, tem bastante vagas, mas assim... aonde que o discente peca? Ele faz o seu currículo lá tudo, mas alguma parte que envolve tecnologia, que tenha essa parte de... No currículo precisa de ser robusto numa área que envolve tecnologia, que foi o déficit dentro da universidade, ou talvez, né, não jogo tanto a parte da vida acadêmica, mas faltou o aluno, ele sabia assim que eu queria seguir uma área dessa que envolve tecnologia, mas o aluno não tem condição, ou às vezes ele tinha condição e não investiu, né? A gente não pode falar só a parte de academia. E aí falta essa comunicação entre
o conhecimento que o aluno tem dentro da universidade quando sai e a necessidade que a empresa já quer, né? Assim, ele quer um profissional praticamente um recém-formado, mas que tenha o mínimo de conhecimento em tal tecnologia, mas na universidade ele não viu isso. Você acha que uma solução seria o estágio mesmo? Seria uma solução? Porque a empresa ela já prepara o profissional que ela quer. Exatamente. Mas assim, para resolver minimamente, porque a quantidade de estágios não é a mesma quantidade de alunos formados. Mas é uma pequena solução aí para aproximar. Você tocou um ponto interessante, Lara, porque, por exemplo, eu vejo que é um movimento que aconteceu muito da minha época para cá, né? Não sei, o professor que está hoje na academia, ele pode falar melhor do que eu. A tendência, né, que muita gente gosta o quê? De ficar sempre nos grandes centros, né? Galera quer ficar em Goiânia, quer ficar em São Paulo, quer ficar em Brasília, quer ficar em Recife, em Manaus. Né, a galera não quer mais topar aquelas paradas, né, professor, de ir para um desafio mesmo em área de fronteira agrícola, né, de desenvolvimento que está tendo expansão. E um movimento que eu vejo muito forte também na universidade na minha época é o quê? A galera só quer soja, milho, boi, as macros, né, as commodities macros aí, esquece desses nichos aí que são altamente rentáveis, né, que são altamente exploráveis. E exige muita mão de obra também. Exige muita mão de obra muito específica, né, porque eu vou falar para você, da minha turma que eu formei em 2013, nossa, eu tô quase contando a minha idade aqui, mas a turma que formou em 2013, professor, eu conheço 3 ou 4 amigos, né, de uma turma de 60 pessoas que de fato foram para a área de agrimensura, de agricultura de precisão, né? Inclusive, mandar um abraço pro Lucas aqui, que participou já com a gente aqui no episódio. Tem o Pontalina também, o João Paulo, participou com a gente aqui um dia. Dos primeiros. Um dos primeiros. Né, professor? Não tem muito isso? O que você acha? Ou isso é coisa do passado? Hoje, a gente tem várias vertentes, né? Várias aplicações de atuação. A parte... milho, né, de pecuária, ela ainda não saiu, né, de linha mais... É forte, né? É forte, mas assim, é igual a gente está falando aí da parte de geodésia, de agricultura de precisão. Hoje, a gente pega um aparelho de nível óptico, é um equipamento que a gente consegue locar terraços. Um equipamento desse usado, né, que a gente compra, é R$800. Vem um tripé, uma mira e tudo mais. E R$800, Pedro, um aluno, porque locação de terraço, né? Vamos dar um exemplo. Locação de terraço, terraceamento agrícola, que o pessoal fala em curva de nível aí dentro da área de plantio. Ele não precisa de projeto, acredite ou não, ele não precisa de projeto. Só do nível mesmo ele consegue fazer isso em loco lá na propriedade. E no primeiro serviço ele consegue pagar. Então, para você ver, hoje um discente que faz um curso de um QGIS dentro da universidade, ele consegue trabalhar como projetista a parte de agricultura de precisão, como aqueles produtos cartográficos de variabilidade química, de fertilidade do solo, que a gente fala mapa de fertilidade, índice de vegetação, ele tudo vê isso dentro da universidade, ele utiliza um software livre e ele consegue criar o seu próprio escritório, ter os seus próprios clientes. Sua própria empresa. E ele consegue um retorno muito rápido, né? Porque isso precisa, como a gente falou agora, de profissionais nessa área. Só que o que eu vejo de dificuldade dos alunos para fazer isso, para ser empreendedor no primeiro momento, conciliar. O curso de agronomia, ele é integral, né? Então, ele precisa de um tempo de universidade, então não tem como fazer essa parte de assessoria. Ou ele tem que fazer nas férias, ou aos finais de semana. Exatamente. Aí, mas a parte do software, ele consegue
conciliar isso, né? Online, Hoje, né? online, né? A gente já teve outras conversas, o Pedro e eu, que essa parte da pandemia facilitou muito, né? Acelerou, né, professor? Acelerou o conhecimento desses softwares e tudo mais. Então, assim, hoje a gente tem várias aplicações que antes a gente tinha... que era meio clichê, né? A parte só de campo, milho, né? A soja. Então, hoje ele pode trabalhar com essas tecnologias e não estão falando de aluno, falando do profissional hoje. Qualquer profissional que investir nessa parte desses softwares de processamento e assessoramento remoto, o mercado de trabalho precisa disso. E precisa muito... o que as empresas me procuram hoje em dia, Pedro, é pelo profissional que sabe trabalhar com VANT. Que é o veículo aéreo não tripulado. Não tripulado. Que é um drone, só que de avião, né? Sim. O drone tem a hélice. Sim, a gente no meio acadêmico fala VANT, aí aplica tanto aquele aeromodelo, né? Que tem a asa, quanto o drone, que é a parte do zangão, né? Então a gente utiliza esse termo. Falta muita gente nessa área. O zangão é por causa do barulho que parece de abelha? Exatamente. Aquele barulhão. Essa Mas foi eu boa. vejo assim, não é só o agrônomo, então, que pode trabalhar nessa área? Não. Hoje, um agrônomo, o engenheiro agrimensor, um engenheiro ambiental, um engenheiro florestal, né? Olha aí. Então, você que está assistindo esse podcast aí, ó, é um profissional da área e tá patinando aí, não sabe que área seguir, você acabou de escutar o que o professor falou, né? Nível ótico aí de R$800 que você faz um serviço aí, no meu primeiro serviço você tira para trás, velho. E não precisa de registro para alocar, né? Então... do CREA, por exemplo, não precisa de um ART. E é uma responsabilidade, né? E a gente fica até... Porque é uma coisa que... O solo é uma coisa tão importante, né? Ele... É a base de tudo. Sim. Ele... Numa área de plantio, é um serviço que precisa do profissional, né? Um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal. Mas qualquer um pode fazer. Você entende? Que não precisa ser graduado. Na área, especificamente. Porque não precisa de registro. Entendi. E aí, se a gente faz uma alocação de um terraceamento errado, a gente tem processo erosivo, né? A gente está fazendo uma conservação de solo lá, que é uma parte de terraceamento. Se a gente faz isso de forma errada, a gente tem a perca de solo. O solo ele é renovável, mas para a gente, para o nosso uso, praticamente que não. Fica igual a água, né? Que ele gasta milhões de anos. Então, assim, tem que ter o bom senso também na hora de for utilizar essa tecnologia, pessoal. Então, assim, o que acontece, Pedro? Na minha vida profissional, dando consultoria para agricultura familiar, um prefeito de uma cidade aqui em Goiás contratou um engenheiro agrônomo por hora para alocar terraços para as áreas de agricultura familiar. Então, olha o que aconteceu. Aí depende muito da ética da pessoa. Áreas que não precisava de terraceamento, né? Ele saiu locando, porque ele ganhava por hora. Então, uma área que precisava ou não precisava, uma área que precisava, digamos, de um terraço, ele fazia 4, porque ele ganhava por hora. O terraço é a curva de nível implantada, né, professor? Que você estava me explicando. Exatamente. Eu já tinha esquecido desse porém aí. Exatamente, porque curva de nível, pessoal, quando a gente fala curva de nível, é a representação gráfica na planta topográfica, num mapa, né, numa carta. Quando é lá em campo, gente, aquela contenção se chama de terraceamento. Nada mais é que a curva de nível locada, implantada em campo, né? Então, porque houve um revolvimento do solo, houve um procedimento mecânico, só questão de conceitos, né, que o pessoal utiliza. Então, imagina, Pedro, quando você coloca vários terraços dentro de uma área de plantio, você diminui, você cria várias áreas de contribuição, ou seja, diminuir a quantidade de linhas de plantio, né? Então, eu cheguei lá, na época era um projeto de extensão, agricultura familiar,
E questionei, assim, não questionei diretamente o prefeito, mas falei para o pessoal da agricultura, tá tudo errado isso aqui, não se faz contrato por hora de terraço, não é assim que a gente analisa, O certo é o quê? Por dia, por empreita? Sim, por empreita. Né? Pelo projeto. Exatamente. Então... Aí calcula o valor do trabalho pela quantidade de hectares? Sim, ou o tamanho do terraço, né, digamos assim. E outra coisa que a gente enfrenta dentro, a gente está falando aqui conservação do solo, na parte de terraço, é que existe muito um senso comum, Pedro. O pessoal, eles costumam implantar terraços com 3 metros de desnível um do outro, a partir do ponto mais alto. E não é bem assim. Hoje a gente tem softwares livres, né? Foi o meu orientador, o professor Nori, né? Você chegou a conhecer? Demais. Ele, juntamente com o pessoal lá o Pruski, eles fizeram softwares gratuitos, né, que são disponibilizados aí se eu não me engano, é a Federal de Viçosa, que são softwares, por exemplo, Terraços 4.1, que você consegue fazer o planejamento de quantos terraços tem na área. Porque, olha, veja bem, o senso comum a gente só leva em consideração a topografia. Então, a gente pega lá o desnível de 3 em 3 metros. Mas para você colocar uma conservação de solo, um terraço dentro da área de plantio, você tem que levar em consideração, além da declividade do terreno, a questão do solo, se ele é bem drenado ou não. Se é arenoso, argiloso. Exatamente, entre o tipo de solo, né, se é arenoso, né, siltoso, argiloso, a parte do cultural, a parte da cultura, o tipo de terraço que será, né? Existe terraço base longa, que são aqueles terraços para áreas mais planas, que é feito com arado. Terraços de base média, que tem uma altura, contenção lá, digamos, de 30 a 60 centímetros, e ele é mais curto, e o de base curta, que são para áreas mais declivosas, né, que chega aí no Paraná e em outros lugares do país, aí, terraços de 1 metro de altura. Então, e são vários fatores, são várias variáveis que a gente tem que levar em consideração. Então, existe ainda algumas áreas dentro da conservação de solo, dentro da agronomia, ainda que a gente precisa, digamos, ser mais criteriosos para alguns serviços. Mas, aí que a gente estava falando das oportunidades da conservação de solo. Então, imagina um profissional que ele estuda. Imagina o know-how que ele tem. E para quem presta esse tipo de consultoria, e sempre tem, né? Não precisa do CREA, não precisa do registro, mas sempre tem esse tipo de serviço, né? Então, o profissional que investe nessa área, ele tem um retorno garantido. Perfeito, que é um mercado muito grande, né, professor? Sim. Agora, mudando um pouco de assunto aqui, professor, o que de fato é o SIG? Que é o Sistema de Informação Geográfica. Sim. Para que ele é utilizado? Sistema de Informação Geográfica, a gente pode implantar basicamente tudo. Quando antigamente a gente só tinha uma planta topográfica, era só o mapa, né? Só o mapa, uma planta, um mapa, uma carta, só tinha um desenho de uma propriedade. Hoje, com a geodésia, né? Com as coordenadas georreferenciadas, com os dados georreferenciados, né, da propriedade, a gente consegue produzir... imagina uma coisa. Você tem a propriedade rural de forma digital. Certo. Aí você quer fazer um produto cartográfico de amostragem do solo. Antes, lá em campo, o solo era só, digamos... ele era só o solo era só uma matéria, alguma coisa nesse sentido, né? E quando você coleta a amostra do solo lá de 0 a 20, 20 a 40 centímetros, né, de profundidade. Sim, de profundidade, e manda para o laboratório, aquilo lá que era digamos uma matéria, tornou-se uma informação, né? Perfeito. Por quê?
você vai conseguir representar por meio de coordenadas georreferenciadas num software, e ali do laboratório vai vir dados de análise química, e aqueles pontos com coordenada georreferenciada você consegue criar todo um planilhamento, igual softwares aí de planilhas, né? Você consegue colocar dentro do software informações de elementos químicos dentro daquele mapa. Então, você consegue colocar informações de histórico de área de plantio, se teve alguma praga, né? Então, se você fazer para várias áreas dentro da propriedade rural, você consegue, em um clique, quando você clica lá no mapa, é um mapa interativo, você consegue ter aquela informação e dados georreferenciados. Entende? E já sabe tudo ali daquela determinada área, aí que a gente entra, por exemplo, numa aplicação de taxa variável. Exatamente. De adubação. E a linha de plantio. Você vai lá, desenha as linhas de plantio num talhão. Isso tudo nada mais é que a sistematização. E aí a gente entra na parte de sistematização também. Que isso inclui. Isso está dentro da sistematização. Está tudo ligado. Então eu falo assim, eu tenho uma propriedade onde eu implantei a sistematização numa grande cultura. O que é isso, então? No caso, a propriedade, ela prezou pelo planejamento agrícola. E a sistematização, ela vai ver quantas linhas de plantio vai ter num determinado talhão. Caramba, na quantidade de linha de plantio. Exatamente. Pensa um talhão de, sei lá, 40 hectares. Quantas manobras, né? Você, numa área de plantio, se a sucação vai ser reta ou em nível, né? Porque isso depende da inclinação do terreno, que a gente tem que levar em consideração. Tem esse estudo prévio, né? A gente vai escolher aonde que deve ter o carreador, entende? E quantos carreadores. Normalmente, eu costumo falar do material Benedini Conde, que essa parte de sistematização teve um grande auge lá por 2009, 2010 e até hoje, né? Mas tá no hype. Sim. O que era recomendado para cana-de-açúcar, que é a área que eu trabalho? Antigamente, talhões até de 700, 800 metros de comprimento, só que no caso, respeitando aí, digamos lá, 700 metros que eles falavam, né? E larguras até 350 metros. E aí, como se limitava repartir os talhões? Né? Obedecendo esses limites. Aí fazia os carreadores de forma estratégica para garantir a logística, né? Então, aqueles talhões que a gente vê de cana, por exemplo, aí nas margens das rodovias, ou que a gente vê esse fluxo, tem todo um planejamento do porquê ele é daquele tamanho e porquê ele é daquele formato. Não é aleatório. Meramente aleatório, intuitivo. E assim, e o que isso impacta na produção? Porque isso é um estudo grandioso, ao meu ver, assim, porque como você pega desde do momento, antes de começar qualquer coisa, você faz o planejamento estratégico. Isso impacta de qual maneira, assim, em termos de valores, impacta muito para a propriedade fazer uma produção dessa? Sim. Porque, assim, a gente está falando de alta tecnologia. Então, às vezes, dependendo do tamanho da propriedade, não compensa, porque às vezes não absorve esse investimento. Estou certo ou estou errado no meu raciocínio? Na verdade, o correto é todo mundo prezar por sistematização. Então, se a gente pensar em cana-de-açúcar, é um ciclo, né? 5 a 8 anos. Então... Não pode errar. Não pode errar. Nesse caso, não pode errar. Não pode errar porque a gente está pensando em produtividade e conservação do solo, que a gente acabou de falar. É igual o espelho. Quebrou o espelho, 7 anos de azar. Exatamente. Errou na cana, 7 anos. Então, imagina... sucação reta, né? Plantio e sucação reta é bom para colheita mecanizada. Mas se a gente pega uma área que precisa de um terraço, né? Foi sucado em nível, mas a sistematização lá, a quantidade de terraço na área não foi suficiente, não teve um estudo. Aí na primeira chuva teve processo erosivo. E já deixou de ser viável, né? Dependendo do processo erosivo, porque sistematizou de maneira errada. E pode acontecer. Isso é interessante também. Porque, assim, como a gente fala de alta tecnologia, mas tem ali uma operação humana. Então, pode acontecer de fazer um estudo errado? Com certeza. O ideal é que
a gente tenha que ser bem cautelosos, mas o que acontece? Quando eu falei que aqui na parte de terraceamento, que a gente tem que levar em consideração aquelas variáveis, né? Tem um que a gente não consegue controlar, que é o fator externo, a parte de chuva, tempo, né? Então, às vezes a gente tem um histórico lá que cai tantos milímetros, mas num dia dá uma loucura lá. E aí acontece um processo erosivo e aí o custo para poder consertar um processo erosivo é bem elevado. Mas, assim, quando você já tem todo o conhecimento, todo o embasamento teórico da parte de cinematização, da parte que eu te falei de logística, onde tem que ter talhão, qual é o tamanho do talhão, a gente... É difícil você errar, tá? Então... E impacta quanto de custo para a propriedade fazer todo esse planejamento? Então, assim, a parte de custo em si vai variar do tamanho do talhão, né? Mas aí a gente pode jogar valores com 4,0 para cima aí tranquilamente, né? Porque quando a gente fala em cana-de-açúcar, a gente está falando principalmente do grande produtor, né? Então, das usinas. Então, essa sistematização só vale para os grandes. É mais interessante para os grandes. Sim, é aplicável em todos. Sim. Certo? Mas eu digo em termos de viabilidade. Sim, a viabilidade pelos equipamentos, né? A gente vê mais nas grandes propriedades. Porque quando a gente chega... em algumas propriedades, muitos carecem de conhecimento até de topografia. A começar das estradas não pavimentadas, elas são feitas assim, se a gente tem um morro, né? Qual que é o ideal de fazer uma estrada não pavimentada? Contornando o morro ou fazendo zigue-zague para subir o morro. Então, a estrada não pavimentada, ela sai cortando o morro. Eles fazem assim, né? Exatamente. Então, tem produtor que ele acredita muito eu plantei isso por muitos anos, então vou continuar plantando. Não vai ser isso que vai mudar, né? Assim. Mas a maioria tem essa noção de olha, eu tenho que acompanhar a curva de nível para que a minha inclinação do terreno não ocorra um processo erosivo. A maioria tem esse conhecimento. Então, assim, eles fazem o seu plantio, não com tanto esse aparato, né? Para sua área menor, mas é aplicável a sistematização para todas as áreas, mas assim, a parte de equipamentos não é acessível a todos os tipos de produtores, né? Porque quando a gente fala também desses equipamentos que são caros, acaba que o grande, ele absorve isso, ele tem know-how para poder adquirir Com isso. certeza. Por enquanto, mas isso está mudando. Sim. Está sendo mais democrático, né? Está crescendo. Sim, isso é uma como tendência. Toda tecnologia, exatamente. Né? No começo é caro, mas depois... Quando a gente falava de celular, o Pedro não é dessa época, mas eu lembro quando surgiu o celular, eram para poucos. Sim. Até mesmo a própria linha telefônica era caríssimo. Tinha pessoas que mexiam com isso. Trocava a linha telefônica no pedaço de terra. Exatamente, comprava um carro com uma linha telefônica. Então é a mesma tendência. A diferença é que eu acredito que a quantidade de anos vai diminuir, porque antigamente o acesso à tecnologia era muito demorado. Hoje em dia a gente dorme, acorda, já está na mão. Já mudou. Sim. Professor, eu queria agradecer sua presença aqui hoje, pelo você ter aberto um espaço na sua agenda, vir aqui conversar com a gente, que eu tenho certeza que vai enriquecer aí culturalmente muita gente que talvez aprendeu muito aqui, né? Nesse podcast, eu mesmo que aprendi demais. Não, eu também aprendi um assunto novo, que a gente já havia falado aqui, mas de maneira assim, mais por cima, e você veio com muita profundidade, muito conhecimento, e a gente só tem a agradecer a sua disponibilidade, a sua disposição de vir aqui conversar com a gente. Gratidão, professor, obrigada. Ele é uma enciclopédia humana. Sabe muito. E eu que agradeço aí o convite da Lara, do Pedro aí, estou à disposição para qualquer outra temática, tá? Quando a gente tiver eventos, divulgar aqui para vocês, para toda
para todos os seguidores aí. Quem tiver a oportunidade de conhecer a gente lá na universidade, tá? Estou à disposição. E qual que é o seu contato, quem quiser achar você nas redes sociais? No Instagram, eu tô como Alisson Armiães, tá? Alisson normal? Alisson com 2 S. Com 2 S. E lá no site da Agronomia UFG tem todo o meu endereço profissional, tá? Tenho meus contatos, tá? Inclusive tem o celular para quiser trocar uma ideia, alguma informação. Então, estou à disposição. Que bom. E o seu, Pedro? Qual que é o seu contato? O meu é @porpedromaia. Pode seguir o Pedrão lá, que eu tô online. Isso aí. O meu é @larabrito.real. Pronto, já distribuímos todos os nossos contatos. Se tiver alguma dúvida, pode falar pra gente. Mas o melhor de tudo, se você tiver alguma dúvida, sugestão, elogios, críticas, a gente também aceita. Deixa aqui nos comentários e não esquece do like, por favor. E também de inscrever no canal, né? Porque se assistiu o episódio até agora, tem 1 hora que você tá sentado aí, assistiu o episódio e não inscreveu ainda, eu vou ficar bravo. É isso aí, pessoal. Um beijo pra vocês. Até o próximo. Tchau!